sejam bem-vindos ao programa Trem Mineiro. Eu sou Jaque Ventura e apresentando a nossa participante de hoje, doutora Ana Paula Silva. Tudo bem, doutora? Olá, Jaque. Muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com você e com as pessoas, seus telespectadores. Muito feliz mesmo. É uma honra recebê-la. Gente, a doutora Ana Paula é psicóloga formada pela UFMG, possui mestrado e doutorado em epidemiologia e doenças infecciosas parasitárias pela Faculdade de Medicina da UFMG. Atualmente atua nas equipes psicossociais de projetos de pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG, que estudam a prevenção ao HIV/AIDS e IST em populações de homens que fazem sexo com homens, gays, bissexuais e pessoas trans. Projeto Horizonte da UFMG e Projeto PrEPs IS-19. Ana Paula, o tema de hoje é como será o amanhã? E assim, 2020 chegou, festejamos, pulamos carnaval, porém, como costumamos dizer, quando o ano iria começar, que seria em março, a pandemia simplesmente entrou sem pedir licença, levando sonho, vidas e projetos. Entre tantos transtornos gerados pela pandemia, o medo tem sido um grande problema. Por um lado, o medo é bom, mas como identificar essa limítrofe do medo bom e do medo ruim? É importante a gente considerar essa situação da pandemia, né, Jaque? Porque realmente a pandemia chegou mesmo com o começo do ano, porque como todo já é um jargão tradicional no Brasil, que tudo começa no Brasil depois do carnaval, literalmente a pandemia chegou após o carnaval aqui no nosso país, né? E toda essa situação, ela trouxe para todos nós, independente de idade, classe social, trabalho, escolaridade, enfim, independente de qualquer tipo de rótulo ou de gradação, ela trouxe para todos nós um grande desafio, que foi transformar de forma muito brusca, né? De forma repentina e às vezes até muito desorganizada, as nossas rotinas, né? Então, com todo esse perigo que veio chegando, né? De uma infecção desconhecida, as pessoas não sabiam nada, o negócio veio, para piorar tudo, ainda veio de um lugar tão distante que foi a China num primeiro momento, né? Então, isso trouxe muito receio e o medo foi um dos principais sintomas que a maioria das pessoas sentiram e algumas ainda vêm sentindo, né? E quando a gente fala da palavra medo, né, e transtornos de estresse e ansiedade que estão vinculados a essa palavra medo e que foi muito comum durante todos esses meses desde o começo do ano, a gente tem que entender, partindo da sua pergunta aí, qual que é a diferença entre um medo bom e um medo ruim. Algumas pessoas devem até estar se questionando aí agora. Uai, Jaque, mas existe medo bom? Como é que é isso, né? Mas existe medo bom, sim. Na verdade, o medo ele é uma reação normal, que nos garante, inclusive, sobrevivência, né? Vem lá de trás dos nossos ancestrais. É necessário a gente, por exemplo, ter medo quando você está diante de uma situação de perigo, né? De ter reações para você ou reagir ou correr. Né? O medo ele te bota em alerta, ele liga a chavinha do alerta diante de uma situação de perigo, inusitada, né? Que você desconhece. Então, esse é um medo bom, que prepara você para enfrentar situações que não são favoráveis ou então que são perigosas. Né? Isso é um medo normal, que te dá, que te preserva, vamos dizer assim, que te dá uma proteção. Né? Isso é um medo considerado bom. Qual que é a diferença, então, quando você parte para essa expressão que você disse do medo ruim? O medo ele se torna ruim, ou em psicologia que a gente chama de patológico, quando ele começa a ser exagerado, exacerbado, né? Ou então desigualmente controlado diante de uma situação. Por exemplo, tem gente que não anda, não vai em altura, por exemplo.
não consegue ficar em locais muito altos, porque aquilo ali paralisa ela, né? O medo é paralisante nesse sentido. Exatamente. Então, assim, são várias palavrinhas aí que você está colocando que estão muito associadas e muito pertinho uma das outras. O medo, o estresse, a ansiedade, o pânico, né? Então, esses medos, quando ele se torna exagerado e passa a comprometer as atividades corriqueiras, né? O convívio social, o convívio no trabalho, ele começa a ser o que a gente chama, e que você chamou muito bem, de medo ruim. Né? Que ele acaba comprometendo a sua vida, te paralisa, não para você reagir por uma situação verdadeiramente perigosa, mas aquilo que você imagina e constrói como perigoso pode ser uma situação qualquer. Por exemplo, tem gente que tem medo de andar de escada rolante. Escada rolante é uma coisa muito natural, né? Em muitos lugares, mas tem gente que não consegue definitivamente nem chegar perto daquilo. Medo de barata, medo de rato, medo de aranha, né? Medo de qualquer coisa. Então, aí acaba sendo trabalhada essa coisa do medo patológico, que desencadeia em fobias, e muitas vezes está associado a situações de estresse exacerbado e ansiedade generalizada. Então, é essa diferença entre o medo bom e o medo ruim que acontece e que tem sido evidenciada muitas vezes em situação de pandemia. Por quê? Porque a gente está numa situação, como eu te disse, nova, que ninguém sabe, está tudo muito incerto. Eu vou ali na padaria, será que eu vou me infectar? Né? Eu vou receber um amigo meu aqui na minha casa, será que ele está infectado? Então você fica antecipando, né, essa coisa do medo, será, o que gera não só uma fobia, uma situação paralisante, como também uma situação de ansiedade e estresse muito mais agudizado, vamos dizer assim. E quem tem esse medo ruim, ele consegue se dar conta disso? Ou normalmente são as pessoas que estão no entorno dela que costumam ver os sintomas e falar para ela, olha, isso está meio demais, vamos procurar um profissional? Como que funciona essa situação? Como a maioria dos transtornos emocionais, alguns transtornos mentais mais sérios, muitas vezes a pessoa que está vivenciando isso não consegue por si só perceber, né? Ela sente um sofrimento diante daquilo, mas ela não consegue verbalizar ou então se situar dentro daquilo como uma coisa que pode ser uma doença, né? Ou pode ser um transtorno. Sim, ela não consegue. Muitas vezes é no contexto de familiar, no contexto social mesmo, na convivência, que as pessoas que estão próximas a ela é que conseguem perceber essas mudanças de comportamento, mudanças de atitude. Por isso é que é importante, né, agora que todos nós estamos convivendo muito com as nossas famílias, numa menor ou maior medida, ficarmos realmente atentos uns aos outros, porque muitas vezes a gente consegue perceber, por exemplo, no meu irmão, no meu marido, no meu filho, alguma situação que está saindo um pouco daquele contexto normal que a pessoa vinha apresentando antes da pandemia. Esse medo afeta o sistema imunológico de alguma forma? É interessante falar isso, Jaque, porque eu acho que assim, o corpo da gente é uma máquina tão bem elaborada, né, que ele nunca age sozinho. Os sistemas, eles sim estão sempre interligados uns aos outros, né? A gente não pode tratar, por exemplo, a minha parte do meu sistema imunológico, livre do meu sistema circulatório, do meu sistema pulmonar, acho que todo o corpo da gente, vendo de uma visão mais holística, ele participa como um todo. Ele trabalha tão minuciosamente bem, né? Interligando coisas umas às outras, é uma máquina supimpa, uma engenharia de primeira, né? E a gente não pode desconsiderar que situações de estresse ou ansiedade muito agudizadas, elas não interfiram no sistema imunológico. A gente está cansado de ver, muita gente já deve ter passado por isso, por exemplo, eu estou muito estressado, aí aconteceu de eu ter alergias. Né? Estou dando um exemplo muito generalizado, assim, que pode ser que algumas pessoas tenham sentido. Então, isso quer dizer o quê?
eu passei por uma situação de estresse ou de estar preocupado demais com alguma coisa, e isso se refletiu no meu corpo, de certa maneira. Então, sim, é possível que exista uma relação muito grande entre as situações de estresse e o sistema imunológico. E mais particularmente, levando em consideração isso que a gente está conversando agora, né, situações de ansiedade, de estresse que todo mundo vem sentindo, é muito mais possível disso acontecer. E para isso existe até uma explicação que eu não vou entrar em detalhes, porque não é a minha área, né? Está lá para a área dos fisiologistas, é que quando a gente está muito estressado, né, ou preocupado em excesso, a gente libera substâncias no nosso corpo, hormônios, né, que estão muito associados com a função de defesa. Né? Por exemplo, um deles é adrenalina, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar, não, estou no adrenalina, vou fazer um esporte radical, tem que estar no gás para poder dar conta e tudo mais. Né? Outro importante também são as cortisonas, né? Os cortisóis. Isso, por que isso está vinculado? Porque toda vez que você está se preparando para uma situação que você precisa de muita energia, ou que você precisa enfrentar, ou que você precisa ter né, todo esse movimento do corpo do medo bom, é liberado esses hormônios, e quando esses hormônios são liberados, eles fazem com que a sua imunidade baixe um pouco. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes, como eu disse, que isso é uma coisa muito específica e a gente não está tendo uma aula de biologia aqui agora, viu, Jaque? É melhor correr. Pois é. Então, assim, aí quando você está nessa situação de alerta, né, que você precisa estar sempre alerta, que você está estressado e tudo mais, liberam determinados hormônios ou substâncias que fazem com que seu sistema imunológico baixe um pouquinho. Isso é natural, faz parte da fisiologia do corpo. Mas imagina, se você está estressado demasiadamente todos os dias, ou muito preocupado, ou muito ansioso por conta de uma situação como a pandemia por sinal, o que vai acontecer? Esses hormônios vão ser sempre secretados, vão ser sempre liberados no seu corpo e vai interferir então em quem? Na imunidade, que vai sempre baixando, deixando o nosso corpo de portas abertas para algumas doenças e infecções, né? Então, por isso é que é importante a gente estar sempre alerta, perceber o nosso corpo, perceber, né, o outro que convive com a gente, o nosso corpo, porque além do estresse trazer danos, né, ou consequências não tão boas para a nossa saúde emocional, também pode trazer danos ou né, consequências ruins para a nossa saúde física também, né? Porque deixa o nosso corpo, como eu disse, de portas abertas para algumas infecções, doenças que a gente não gostaria de ter. Isso, então, torna um pouco mais difícil para o corpo combater uma doença tipo Covid? Se eu já estou com a imunidade baixa, como que eu consigo fazer com que meu corpo reaja a algum problema de saúde, né? Isso é possível? Pois é, por isso a gente tem que estar, como eu disse, a gente tem que estar sempre alerta. Claro que não é uma coisa que, tipo, eu fiquei estressada hoje, aí hoje mesmo eu já estou sem imunidade ou com a minha imunidade baixa. Isso, lembrando que isso tudo é um processo que vai, como diz, vai agudizando, vai aumentando ao longo do tempo, né? Se eu tenho processos muito longos de ansiedade ou de estresse, num determinado momento, né, quando isso vai havendo um acúmulo ou uma situação que vai juntando muita coisa, isso sim pode comprometer, sim, a minha defesa. Não só para a Covid, como eu disse, para outras várias coisas que podem acontecer, e infecções e doenças que podem acometer a pessoa. Pode acontecer desse corona, essa pandemia ir embora e os distúrbios emocionais que foram causados por essa serem duradouros? É importante a gente entender o seguinte, que existem duas formas da gente perceber, por exemplo, transtornos de ansiedade, né? No caso, transtornos de ansiedade e outros tantos transtornos ou sintomas que vieram com a pandemia. A gente pode entender que existem as pessoas são diferentes, evidentemente, as pessoas são diferentes e cada uma vai lidar com essa carga, né, que passou durante todos esses meses de maneira diferente. O que a gente pode perceber é que, por exemplo, teve pessoas que já tinham uma predisposição,
a ter sinais ou sintomas ou algum tipo de transtorno emocional, psíquico mesmo, antes da pandemia, e com a pandemia isso foi, como se diz, intensificado, ou revelado até para algumas pessoas, né? E outras pessoas que não tinham nada e, no momento de pandemia, nesse quadro pandêmico, ela naturalmente passou a ficar mais preocupado, ficar mais ansioso, ficar mais estressado, o que a gente chama de uma situação transitória. Quer dizer, para essas segundas pessoas, para esse segundo grupo de pessoas, esse processo ele está acontecendo nesse período que está acontecendo toda a pandemia, se Deus quiser vai acabar muito rápido, espero, e depois ela vai conseguir retomar com suas atividades, com o seu cotidiano de uma maneira gradual, porque ninguém também vai voltar, acabou a pandemia, vamos embora, né? De uma maneira tranquila e vai passar todos esses sintomas. É claro que tem pessoas que não, que fazem parte desse primeiro grupo que eu disse, que às vezes já tinha uma predisposição ou foi intensificado isso durante o tempo. Então, pode ser, é possível que neste grupo de pessoas, esses sintomas ou esses transtornos que podem ter sido ocasionados em virtude da pandemia, elas perdurem um pouco mais. E aí é que é necessário, né, é uma recomendação muito importante, independente, eu acho que para os dois grupos, de se procurar ajuda mesmo, né? Em muitos momentos, até ajuda profissional, para saber lidar com isso. Algumas vão precisar de um pouco tempo de ajuda, e outras pode ser que precisem de um pouco mais para poder fazer o acompanhamento posterior a toda essa loucura que a gente está vivendo mesmo, Jaque. Ana, agora nós vamos convidar a Madame Jane para ver qual vai ser a dica pérola que ela vai trazer hoje. Madame Jane, cadê você, minha filha? Olá! Olá! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Que coisa boa! Hoje eu tenho quase que uma oração. É um desejo para todos. Que sejamos todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Namastê! Namastê, Madame Jane! E para quem quiser acompanhar as dicas da Madame Jane, é só seguir o Instagram dela, Madame Jane Oficial. Bom, nós estamos chegando no último mês do ano, onde a gente costuma fazer metas, promessas para o ano vindouro. Como não deixar frustrar com problemas como esse que nós estamos vivendo da pandemia? Ô, Jaque, é engraçado, é uma coisa que eu fiquei pensando assim, nunca um ditado foi tão... fez tanto sentido para mim, eu acredito que para muitas pessoas também, como aquele bom e velho ditado que diz assim, o futuro a Deus pertence. Você concorda comigo? Concordo. Né? O que essa pandemia, toda essa situação trouxe para a nossa existência, para nossas vidas, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ela trouxe, jogou na nossa cara as incertezas. Não só incertezas dentro do nosso universo mais próximo, dentro da nossa casa, dentro da nossa rua, como também de um país inteiro e de um mundo inteiro. Como é que isso, o que isso vai dar, né? Como é que eu vou, né, lidar com isso tudo, né? Então, acho assim que... Mas isso é sinal de que eu devo deixar de sonhar e não devo pensar, por exemplo, será que eu vou poder viajar? Será que eu vou poder fazer um curso? Será que eu vou poder, sei lá, comprar alguma coisa que eu quero, um carro? Eu acho que isso não significa uma coisa outra coisa é outra coisa. Não significa dizer que a gente precise deixar de sonhar ou de efetuar os nossos planos. Eu acho que plano ele é até saudável quando a gente faz plano, porque faz a gente caminhar. E isso é uma forma, é uma estratégia da gente lidar melhor com essa situação toda. A gente não deixar de fazer plano. Porque quando a gente faz plano, a gente, de certa maneira, mesmo que em passinhos pequenos,
a gente vai movimentando e lidando melhor com todas essas confusões que a pandemia nos trouxe. É claro que quando a gente, nesse momento, faz planos para o próximo ano, a gente deve tentar adequar os nossos planos, a gente deve ressignificar os nossos planos, adequando eles dentro de tempos e condições possíveis da gente concluí-los, né? Não adianta nada eu virar para você e falar assim, Jaque, no carnaval vou lá para Salvador, vou pular lá uma semana, meu sonho, quero ir para lá. Mas será que isso vai ser possível mesmo? Né? A gente não sabe. Né? Né? Então, assim, a gente pensar em sonhos, ressignificar os nossos planos, os nossos sonhos, dentro de condições possíveis, né? Adequando dentro das possibilidades que o tempo todo está mudando também com a pandemia, né? Até bem pouco tempo atrás, ninguém estava podendo sair de casa. Agora já está tendo uma pequena abertura. Então, vamos dando passos mais curtos, não deixando de sonhar e traçando os nossos planos e tentando reproduzi-los ou concretizá-los dentro dessas possibilidades, talvez pequenas, né? Mas nunca deixar de planejar. Eu acho que isso é possível e, como eu volto a dizer, isso movimenta a gente, né? Nesse sentido de saber lidar conta, né? De toda essa confusão que a nossa vida se transformou nesse ano de 2020. E pensar positivamente, otimista, né? De uma forma otimista, que isso tudo vai passar, que tudo passa. Eu sou muito otimista nesse sentido, tudo passa, né? Mesmo que não passe definitivamente, a gente vai aprender a lidar com formas de lidar com isso de uma maneira saudável, tranquila, né? Para que isso não nos traga consequências negativas no nosso convívio, nas nossas subjetividades, no nosso emocional, na nossa convivência com a família, com os amigos. Por isso é muito importante a gente criar essa rede afetiva para poder juntos dar conta de caminhar para frente. Quais as dicas para se proteger do medo e não deixar que ele transforme nossa vida num quiprocó? Bom, eu já comecei a falar aqui agora, né? Procurar, de certa maneira, lidar com o que está ao nosso alcance, dentro do nosso alcance. Eu não vou dar conta de mudar um futuro, porque isso, para mim, é impossível. Acho que para mim, para todo mundo, né? Eu não posso querer mudar o mundo, tipo, vou mandar a vacina chegar aqui agora para imunizar todo mundo, que está longe de mim. Eu tenho que fazer as coisas que estão no meu alcance, onde o meu braço alcança, onde eu consigo, né? Tipo, fazendo os meus cuidados, tendo os meus cuidados, né? Usando máscara, higienizando a minha mão com álcool, né? Evitando aglomerações, porque aí eu estou cuidando de mim e estou cuidando do outro também. Criar essa rede que eu chamo que é uma rede socioafetiva, né? O isolamento ele foi físico, ele não foi social. Então é falar mais com os meus amigos, ligar mais. Nunca a gente pensou que ficar sem falar com as pessoas e ficar longe das pessoas fosse ser tão doído, né? E que bom que, né, nesse sentido, eu acho assim, precisou chegar uma pandemia na nossa vida para a gente perceber a importância do outro na nossa existência, né? Então, fortalecer, manter os laços de amizade, de afeto, de amor, porque muitas vezes a gente passa por situações de estresse ou de depressão, que a gente precisa do outro para nos sinalizar e para nos apoiar, principalmente, né? Então, assim, de procurar ajuda, de verbalizar as coisas, né? Existem situações também que são um pouco confusas, assim, às vezes a gente briga, às vezes a gente, né, perde a paciência um pouquinho com quem está do nosso lado da família, né? O bom é que as brigas acontecem, mas que elas também se resolvam ali naquele lugar para não ficar um clima ruim, né? Outra coisa importante também, que foi dita aqui, é para a gente traçar uma rotina, traçar planos mesmo, para a gente não deixar se mobilizar, porque eu estou dentro da minha casa, aí eu vou ficar mobilizado, vou falar, né? Não vou fazer isso, eu vou continuar conversando com os meus amigos, vendo um filme, vendo uma live, vendo uma série que eu gosto, né?
Fazer atividade física é importante? É, porque também tem muito a ver com a questão da imunidade, da nossa saúde física também, né? Outra coisa que é importante, uma dica interessante, é que a gente pode, nesse momento, em que, graças a Deus, muitas pessoas estão muito bem, mas outras nem tanto. Criar uma rede de solidariedade ou tentar ajudar redes de solidariedade para ajudar quem não está numa situação tão boa quanto a nossa. Então, são todos esses pequenos movimentos, como eu te disse, que está dentro do nosso alcance, que a gente consegue manter o equilíbrio, manter a nossa saúde mental, não pirar, né? Não pirar de jeito nenhum, e esperar para que essa situação toda passe de uma maneira tranquila. Acho que tranquila é meio difícil, mas de uma maneira razoável, que a gente consiga lidar com ela, se tudo der certo, até que tudo se acabe e a gente volte a uma normalidade ou melhor do que quando entramos nela, né? Nos transformar em pessoas melhores do que quando tudo isso começou. Essa é a minha esperança, eu acho que é a palavra de esperança que eu passo para todas as pessoas que estão nos vendo agora. Bom, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Quais são as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato? Olha, rede social agora virou cartão de visita, né? Mas eu estou no Instagram. Eu estou no Instagram, né? No Instagram, meu Instagram é @apsilva76, né? Vou divulgar o programa, isso é importante, ter esse espaço onde a gente possa conversar sobre questões emocionais que muitas vezes são deixadas um pouquinho de lado, né? E que são tão importantes quanto as questões médicas ou físicas associadas à pandemia, né? Eu acho que nunca se teve tão com os olhos voltados para a saúde emocional, para a saúde mental, como agora. Então, é muito importante, parabéns por abrir esse espaço para a gente falar dessas questões que fazem parte da nossa vida, né? Então, é isso. Eu tô... Todos nós, né? Isso. Então, assim, é muito importante mesmo. Parabéns pela iniciativa, pelo espaço. Que se façam mais discussões sobre isso, né? Sobre esse lugar que o emocional tem dentro da nossa vida, ainda mais como ele é afetado num momento tão difícil como esse que a gente está passando, né, Jaque? É verdade. Bom, muito obrigada pela sua participação. Nesse momento também eu quero mandar um abraço para o Aristóteles Caetano, foi quem nos passou o seu contato. Beijo, Ari. Muito obrigada. Ari é um fofo, um querido. Gratidão mesmo. Nos despedindo, para vocês que acompanharam o nosso bate-papo, é bom demais dar conta ter a sua companhia. E terça-feira que vem, nós tá de volta. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @TremMineiroTV, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso YouTube. Curtam e compartilhem sem moderação. Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau!